projeto Evolução, beleza? Pedrão Bahia aqui. Vamos agora para a nossa terceira aula de Direito Penal Militar no YouTube. E agora nós vamos continuar meio que no âmbito ali do direito constitucional, né, nas disposições que a Constituição da nossa República Federativa do Brasil traz sobre direito penal militar, né, direito militar em geral. Nessa aula, nós vamos analisar aqueles artigos, incisos, parágrafos, né, as disposições constitucionais que dizem respeito à justiça militar. Na última aula, nós vimos os artigos, os incisos, os parágrafos, as disposições da Constituição sobre o direito militar e sobre os militares em geral. Nessa, nós vamos abordar aquelas principais disposições sobre a justiça militar, né? E isso inicia, né, a justiça militar começa a ser tratada pela nossa Constituição no artigo 92. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link em que vocês poderão acessar a nossa Constituição, e aí vocês poderão acompanhar a aula, né, quando eu estiver lendo e quando eu estiver explicando tudo certinho, né, ao mesmo tempo. Vai ser muito melhor para o entendimento de vocês. Vamos para a leitura do artigo 92, inciso 6º. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 6º. Os tribunais e juízes militares. Nesse artigo, em que são tratados, né, que são trazidos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro, no inciso 6º está lá disposto os tribunais e juízes militares. Daí, a gente já consegue extrair o quê? Que existirá uma justiça especializada dentro do Poder Judiciário brasileiro, que será responsável por processar e julgar os crimes militares, né? Aquelas ações ali específicas que vão envolver os militares, os delitos que tenham sido praticados por eles ou contra eles, e que esteja ali atrelado, né? Que diga respeito à legislação castrense, à legislação militar, né? Uma legislação específica. Além dessa disposição, existe outra muito importante sobre a justiça militar na Constituição, que é no artigo 122. Vamos para a leitura. Artigo 122. São órgãos da justiça militar. Inciso 1º. O Superior Tribunal Militar. Inciso 2º. Os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Nessas disposições, há uma divisão dessa justiça militar em alguns órgãos. E aí temos o STM, que é o Superior Tribunal Militar, a instância superior no Poder Judiciário, né, no que diz respeito ali no âmbito da justiça militar, assim como temos, por exemplo, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e outra justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. Aqui na Justiça Militar temos como instância superior o STM, Superior Tribunal Militar. Já no inciso 2º, nós temos os tribunais e juízes militares em geral, sejam eles estaduais, federais, todos integrarão a justiça militar, todos serão órgãos da justiça militar. Partindo agora para o artigo 124, faremos uma comparação entre ele e o artigo 125, parágrafo 4º. Essa vai ser a parte mais importante da nossa dica aqui, né? Traçaremos uma diferenciação muito relevante para o entendimento de vários outros assuntos, né, que serão vistos mais para frente. Vamos para a leitura. Artigo 124 e artigo 125, parágrafo 4º. Artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A Justiça Militar, aí o artigo está se referindo à Justiça Militar da União, Justiça Militar Federal, que está atrelada à Marinha do Brasil, à Força Aérea Brasileira e ao Exército Brasileiro. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Agora vocês vão ver uma diferença aqui clara. Artigo 125, que trata da Justiça Estadual, Justiça dos Estados da Federação. No parágrafo 4º diz: compete à Justiça Militar Estadual, aí não mais federal, como o artigo 124, compete à Justiça Militar Estadual
processar e julgar os militares dos estados. A Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. Ou seja, essa justiça militar atrelada aí às instituições militares estaduais, corpos de bombeiros militares e polícias militares, eles essa justiça, diferente da Justiça Militar da União, que julgará os crimes militares, a Justiça Militar Estadual julgará os militares nos crimes militares. Ou seja, ficam-se excluídos os civis da competência da Justiça Militar Estadual. Pois a Justiça Militar da União, quando ela diz que julgará os crimes militares, ela julgará os crimes militares, sejam eles praticados por militares mesmo, das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, ou julgará os civis que praticarem, porventura, crimes militares. Nesse caso, contra as instituições militares ou contra os militares em alguma situação específica. Já a Justiça Militar Estadual, ela não julga os crimes militares, sejam eles praticados por civis ou por militares estaduais. A Justiça Militar Estadual, ela julga os militares dos estados, os militares estaduais nos crimes militares. A partir daí, podemos traçar uma diferenciação clara entre a competência dessas duas justiças. Enquanto o civil vai cometer crime militar e vai ser julgado pela Justiça Militar da União, ele não cometerá crime militar, não será julgado pela Justiça Militar Estadual, vai ser julgado pela Justiça Comum, em razão dessa clara diferenciação entre a competência da Justiça Militar Estadual e da Justiça Militar da União para o julgamento, para o processamento e julgamento de civis que cometerem crimes militares. Valeu, galera, a dica de hoje é essa aí. Um abraço, curtam, compartilhem, comentem, deixem qualquer dúvida aí, que eu estarei disponível, tentarei ajudá-los, e um abraço, até a próxima semana, valeu!